Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 20 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: Se permanecerdes em minha palavra, encontrareis a verdade e ela vos libertará. Eles responderam: Somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. E Jesus respondeu: Eu sei que sois da descendência de Abraão, mas aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E se o Filho não vos libertar, vós não sereis livres. O escravo não permanece para sempre na casa do Senhor, mas o Filho sim. Por isso sereis livres se o Filho vos libertar. Abraão, vosso pai, ele não viu as coisas que eu ouvi e vi. Por isso eu faço aquilo que eu vi o meu pai fazendo. E vós fazeis aquilo que ouviram o vosso pai Abraão fazendo. Eles retrucaram: Nós somos filhos de Abraão e não somos filhos de um adultério. Só temos um único Pai, que é Deus. E Jesus respondeu: Se realmente fostes filho de Deus, guardarias a sua palavra, e me acolherias como seu enviado, porque eu não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. E também vós não acolheis a minha palavra, porque não acreditais naquele que me enviou. Como também não acreditais em vosso pai Abraão, porque Abraão, ele fez aquilo que ouviu, e eu faço aquilo que vi o meu pai fazendo. Mas como não tens o espírito de meu pai, e a palavra não habita em vós, assim procurais matar-me, porque não conheceis a verdade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós continuamos a nossa caminhada quaresmal. A quaresma é sempre um tempo favorável de conversão, onde os profetas chegam convidando a mim e a você para retornarmos ao Senhor, regressarmos ao Senhor, voltarmos ao Senhor com o espírito contrito, arrependido, buscando uma vida nova, buscando ser melhor hoje do que foi ontem, e melhor amanhã do que formos hoje também. O processo da fé é sempre um processo de conversão permanente, onde eu e você vamos travando grandes batalhas interiores. E é muito importante que nós, então, mergulhemos em nossa intimidade, que façamos a nossa peregrinação espiritual para conhecermos os verdadeiros monstros que carregamos dentro de nós, as forças de fidelidade e também de infidelidade que vamos carregando dentro de nós, para que assim, penitenciando-nos nesse tempo quaresmal, possamos reencontrar uma vida nova, celebrando a Páscoa do Senhor. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Daniel, nós vamos encontrar então Nabucodonosor tendo visão de uma quarta pessoa na fogueira, onde ele vai bendizer o Deus de Israel, o Deus daqueles 3 homens que ele havia colocado na fogueira. Bendito seja o Deus deles, porque ele é o Deus poderoso. Nabucodonosor faz a experiência de um Deus aqui, agora de um Deus que para ele é pagão, de um povo pagão, mas que ele também professa com a sua boca e com a sua alma o poderio desse Deus. Ele passa a conhecer o Deus de Israel pelo testemunho dos 3 jovens da fornalha. No evangelho de hoje, Jesus também começa dizendo aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes em minha palavra. Isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Permanecer na palavra de Jesus é muito mais do que conhecer intelectualmente a palavra. É muito mais do que dominar cientificamente a palavra. Mas é permanecer no espírito da palavra. E Jesus vai dizer: se permanecer na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Esta é uma frase muito usada e sempre foi muito usada por todos os cristãos, às vezes de modo positivo, às vezes de modo negativo. Mas é preciso permanecer na palavra para que a palavra não venha se converter numa ideologia, para que a palavra não venha se converter numa força de repressão, numa força para dominar o outro. Permanecer na palavra, assim sereis livres, porque é o Filho que nos liberta. É o Filho que nos liberta. E Jesus vai dizer, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E realmente, porque o pecado nos escraviza. O pecado nos domina, nos entristece, retira a nossa alegria, retira as nossas forças, de tal modo que ele vai como uma droga bem pesada, também ele vai nos destruindo. Também ele vai nos dominando. Então Jesus vai dizer, quem comete pecado é escravo do pecado. Não é livre mais, porque o pecado nos aprisiona. E só o Filho tem o poder de nos libertar desse pecado se nós permanecermos na palavra. A condição é permanecer na palavra. Se permanecerdes em minha palavra, eu e o Pai viremos e permaneceremos também em vós. Habitaremos em vós. E o apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito do Senhor é aquele onde a palavra permaneceu, onde a palavra se tornou vida e viva, e não somente uma teoria, e não somente um conjunto de letras. E Jesus então hoje está aumentando ainda mais, acirrando ainda mais o conflito entre ele e as autoridades religiosas de sua época. Porque aqui eles também vão arrogantemente vão dizer, nós somos da descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus vai dizer, mas aquele que comete pecado é escravo. Vosso pai Abraão faz aquilo que ele ouviu dizer, mas eu não. Eu vim da parte de meu pai e faço aquilo que ouvi o pai fazendo e o vosso pai Abraão não fez. Mas se fosses fiéis aos ensinamentos de Abraão, me acolherias e me tomarias como enviado do Pai? Mas já que não tendes a palavra, e já que não tendes o Espírito, então procurais matar-me, porque não tendes a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está uma coisa muito séria, porque só na força do Espírito nós creremos na santidade da igreja. Só no olhar do Espírito, na força do Espírito, eu posso dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo, sendo Deus como Pai, somente no Espírito eu posso conhecer o senhorio de Jesus. Só na força do Espírito eu posso proclamar e crer que no pão e no vinho está Jesus. Só na força do Espírito. E isso é permanecer na palavra. Isso é a força da palavra. Por isso hoje Jesus vai convidar a mim e a você, nessa travessia quaresmal, a retornarmos à palavra. Voltarmos à palavra, para que ela novamente possa pastorear os nossos dias. Aqui estão os meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, o convívio com Jesus, progredir nesse convívio. A oração também mediante a leitura diária da palavra, o encontro com a palavra diariamente. Depois a vida sacramental, que é a missa dominical, juntamente com os demais irmãos que congregam comigo, a confissão, o terço de Nossa Senhora. Esses são elementos que podem ajudar a mim e a você a permanecermos na palavra de Jesus. Não permanecer com a Bíblia debaixo do braço. Não permanecer com a Bíblia na estante da sala como uma boca que não fala nada. Não permanecer somente como teorias e conhecimentos acadêmicos, mas numa palavra que seja capaz de reavivar em mim o dom da fé, de fazer com que eu e você reencontremos o Cristo de Deus e que professemos com a boca, com o coração e com a vida que Ele é o Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santos e santas de Deus, rogai por nós, paz e bem.